Paz, amados, louvado seja Deus, Ele é honra e a glória. Deixa uma experiência aqui, salva aqui do meu canal, para os irmãos ouvirem, pra vocês entenderem mais ou menos como é que tá os templos agora na reta final. Eu sempre corto o cabelo com um amigo, e esse amigo, ele me chamou para fazer uma visita na igreja dele. Vou contar rápido, resumido, para os irmãos entenderem, para a gente ganhar tempo. E ele me chamou para fazer uma visita na igreja dele. Antes de eu fazer a visita na igreja dele, a gente sempre conversava, né, sobre vários assuntos da palavra. E ele me contou que ele estava juntado com a mulher dele. E a gente começou a conversar dentro das escrituras. Eu comecei mostrando na luz das escrituras, no molde, né? Eu sei que é difícil. Deus tem que amolecer o homem para o homem poder entrar no molde, que é a palavra. E ele falou que o pastor não tinha cobrado isso dele, pelo fato dele estar juntado mais de 6 anos, ter 2 filhas, e o pastor nunca cobrou isso a ele. Ele, na mente dele, não precisaria, né, casar, basta estar, enfim. Se você dizer que ele me fez um convite para participar, fazer visita na igreja dele, eu aceitei, comecei a fazer visita, e, como é que eu vou dizer? A gente começou a participar da escola dominical. Na escola dominical, ele aproveitou essa deixa, que já estava com o pastor já estava fazendo a escola dominical. Ele perguntou sobre o assunto do segundo casamento, sobre o assunto de estar juntado, pá. E o pastor, creio eu, não querendo perder a ovelha, não querendo perder o dízimo e a oferta, sabendo que o menino já está ali fixo na igreja dele há muito tempo, rodeou. E ele começou a falar justamente as passagens que Moisés falava: pela dureza do vosso coração foi permitido dar a carta de divórcio. Mas antes não era assim, e papapá, não sei o quê. Aí conversa vai, conversa vem, ele não tentando dizer nem que sim, nem que não, se era lícito ele permanecer juntado. Aí cada um queria dar um depoimento, cada um dos irmãos que estava ali participando da escola dominical, e eu fui bastante resumido, curto e grosso. Rapaz, você não entendeu a pergunta que o irmão quis fazer. Ele perguntou se é lícito, é correto continuar na situação assim como ele está ou não, porque ele está preocupado com a salvação dele. Aí percebi, né, que o pastor ficou um pouco balançado e falou que era bom, que era correto legalizar, né, diante de Deus, pá, não sei o quê. Aí se levantou um outro lá que falou que estava no segundo casamento e que no primeiro ele ficou juntado, que realmente teve filho. E agora passou pro segundo e não tá também oficializado. Esse cara fica sentado na cadeira lá atrás, lá, com as cadeiras lá, igual aqueles anciãos lá. O pastor fica na frente, né? Ele deve ser presbítero, não sei o que, né? Fica sentado naquelas cadeiras lá. Obreiro. Aí teve um que soltou lá que falou que tá no segundo casamento. Aí, enfim, o pastor começou falando que Moisés deu carta de divórcio, que bababá, que foi realmente liberado, pá. Eu falei, tá, mas a palavra fala que realmente deu por conta da dureza e por conta da prostituição, tá? Mas a base, cara, eu preciso de capítulo e versículo onde tá escrito. Então deu aquele tchan no meio da escola dominical, né? Percebi que irritou as pessoas que já tá nessa posição. Até porque, pô, tá ali há tantos anos, o pastor não falou nada, né? Vê um menino do nada e começa a alvoroçar tudo. Só sei dizer, mano, que para fim da meada, os cultos agora está sendo voltado diretamente para o homem. Digamos assim, né? Falando que, enfim, o pastor está começando a se expressar, a se resumir, em que a gente não pode falar certo tipo de coisa, que pode magoar o irmão, que pode não sei o que, não sei o que lá, que estamos ali para agradar a Deus, e que estamos ali para cultuar a Deus, não para ver defeito nos homens, não para ver defeito nas igrejas, porque as igrejas sempre têm defeito, e que bababá, e que não sei o que, e o culto ficou se resumido nisso daí. Aí eu aproveitei e conversei com o varão. Seu varão, olha a palavra, medita na palavra, esse rapazinho que eu corto o cabelo com ele. Medita nas escrituras, pá. Aí eu comecei a falar um pouco da situação que está escrito no livro de Marcos. Comecei a explicar, se fosse varão, presta atenção. Jesus, antes
de dar entrada triunfal em Jerusalém, como está no livro de Marcos, as pessoas já odiavam Jesus. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, os religiosos saíam de Jerusalém para ver as obras de Jesus. Logo Jesus, quando ele é batizado, quando ele sai do Rio Jordão ali, ele já começa a pregar, ele já começa a falar das boas novas. E a entrada triunfal, Jesus sabia que o coração ali de Jerusalém era o templo. E ali estavam fariseus, escribas, príncipes, entendeu? Todos os religiosos estavam concentrados ali. E Jesus, antes de ele entrar ali, ele já tinha pegado fama. Porque as pessoas falavam, a pregação dele é diferente dos escribas. A pregação de Jesus é diferente, porque ele tem autoridade. Jesus já tinha causado ranço antes de entrar em Jerusalém, antes de entrar no coração do templo. Jesus, quando ele entra ali no coração do templo, ali, ele sai quebrando tudo. Né? E Jesus faz uma acusação: vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrão. Onde eu quero chegar? Quando você vai falar da palavra para uma pessoa que ela quer se salvar, você vai repreender um sábio, ele vai se tornar ainda vez mais sábio. Mas o religioso, meu filho, ele vai arrumar problema. Ele não quer ser questionado. Não é que você sabe mais ou que você manja mais, é porque você tem mais temor. Então, a quem mais é dado, ainda mais será dado. E ainda mais irá ser multiplicado, mano. Você vai crescendo no entendimento, porque você quer se salvar, você quer se libertar. Agora, a pessoa que ela está presa na religião é totalmente diferente. Jesus, nessa entrada triunfal, se ele me falha a memória, que tem em Marcos 11, a gente vai dar uma olhada lá depois. Jesus, ele observou os religiosos no templo. Provavelmente, né, o poder lucrativo era o meio de negócio daquelas pessoas. Jesus entra em Jerusalém, ele vai no templo, ele expulsa todos os que vendiam e compravam no templo. A Bíblia vai falar que ele derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras, né, os que vendiam pombas, os meios lucrativos deles ali. A Bíblia fala que Jesus proibia as pessoas de passear com os vasos ali do templo ali para cima e para baixo. E Jesus lembrava aquelas pessoas, amados: se vocês não leram o que está escrito, vocês não perceberam que a casa do meu pai é a casa de oração. Jesus fez uma acusação para aquelas pessoas, né? Ou seja, Jesus fez uma acusação para escribas, príncipes dos sacerdotes, os religiosos: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrão. Você mexeu com o ego do homem religioso. Aí que está o problema. Assim que está as igrejas hoje. A pessoa ela não pode perguntar nada. A pessoa ela não pode perguntar uma coisa de temor. A pessoa ela não pode tentar crescer. Porque se tem uma pessoa que não está preocupado com isso, você vai arrumar problema. Analise a palavra, amados. Presta atenção no que está escrito. O que mudou nos dias de hoje? Não mudou nada. O escriba, creio eu, né? Que ele entendia, mano, de tudo. Tudo que eu creio que os escribas religiosos, eu creio que eles entendiam tudo que está no livro de Levítico. Os holocaustos, sacrifício no templo, as leis, isso enche ego. Conhecimento da lei de Moisés, né? E tudo mais, né? Esse conjunto todo de regras, essa coisa toda, se resume em quê? Então Jesus, ele cumpre isso tudo. Jesus, ele cumpre isso tudo e ele vai chegar ali no coração de Jerusalém, que é o coração do templo. Praticamente o resumo ali de Marcos, ali do livro de Marcos, vai estar falando isso. Né? A Bíblia vai falar que os escribas gostavam de andar com os vestes compridos, amados, de saudações nas praças, né? Sentava nas cadeiras, nas melhores cadeiras, né? Das sinagogas, nos primeiros assentos, justamente como a palavra fala, e nos dias de hoje nada mudou, né? Tem passagem que fala lá que eles devoravam a casa das viúvas e isso depois fazia largas orações. Jesus entra, expulsa os cambistas que estão nos templos, chama eles de ladrão, né?
Em Marcos 11:18, os escribas, os sacerdotes buscavam um momento, uma ocasião, uma oportunidade para matar Jesus, mas ao mesmo tempo não podia fazer isso porque o povo se admirava da pregação de Jesus. Porque tinha autoridade, ele não pregava como os escribas, então os escribas não podiam matar Jesus de qualquer maneira. Mas Jesus, ele mostrou a realidade. Jesus, ele sabia, Jesus antes de entrar em Jerusalém, ele, né, antes de ele entrar no templo, que era o coração de Jerusalém, que era o templo, antes de ele entrar ali, ele já sabia que ele ia ser perseguido pelos religiosos. Jesus falava em outras parábolas que os religiosos não deixavam, não se salvavam e não deixava quem queria se salvar. Então a pessoa ela tem dúvida. Pode se juntar? Pode, segundo casamento? Eu estou no segundo casamento. Se o pastor estiver no segundo casamento, ele vai liberar o segundo casamento, mano. Qual homem que vai ter uma prova contra ele mesmo? Qual homem que ele vai se acusar? Ninguém, mano. Então, o que os escribas, o que os religiosos fazem? Procura uma ocasião para tentar imprensar Jesus. Começa a falar de imposto, se é lícito pagar imposto a César ou não, para ver o que Jesus vai falar, né? Depois começa a repreender Jesus, se é liberado, se é lícito curar no sábado ou não, né? Porque eles conheciam a lei de Moisés, amado, eles conheciam a palavra. Como é que a gente pode falar? Esse todo o entendimento, essa bagagem, essa lixaiada toda de religião que está na mente do cara. O cara sabe se expressar. Um pastor, ele tem entendimento, mas ele não quer ser repreendido por uma pessoa nova, uma criança, um novo na fé, que está buscando mais um entendimento mais sólido. Ele não quer ser passado para trás. Então, os cultos, ele se tornou para falar sobre leituras, sobre letras. Então, você olha para a cara de um está dormindo. Você olha para a cara de um, o outro está patetando. E o pastor está com a Bíblia aberta. Está falando, está lendo, né? E nada muda. Tudo se repete. Enquanto um está querendo buscar mais a santificação, se enquadrar e entrar no molde, e ele vai perguntar ao homem. Ou seja, ele vai perguntar ao pastor. E o pastor ele vai fazer o quê? Não tem nada a ver, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz. Né? Entre um bobo, né, que sou eu, que está falando, não, eu tenho que me consertar, eu tô me consertando ao extremo e tô tirando a trave do meu olho e tô vendo você com a trave aí, pô. Então, entre a minha voz e a voz do pastor, o que o rapazinho foi fazer? Foi pedir orientação ao pastor. Então, eu tava conversando com o irmão Fábio, né, papapá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o pastor já tá, como é que eu vou dizer? Os olhos batidos em cima de mim. Então, amados, se vocês forem olhar nas escrituras, é quase mais ou menos a mesma coisa. Até os escribas imprensaram Jesus, porque Jesus queria alertar. Jesus queria despertar as pessoas, né? E as pessoas estavam presas nas pregações dos escribas. As pessoas estavam presas nas pregações dos templos religiosos, no coração de Jerusalém. Essa entrada triunfal ali, como está, se me falha a memória, em Marcos 11, quando Jesus entra ali, Jesus sai quebrando tudo. Porque não é casa mais de oração, é comércio. E hoje em dia, né? E esses religiosos, para pegar Jesus, e começa a interrogar se é lícito pagar tributo a César ou não. Eles queriam uma ocasião, eles queriam uma coisa para tentar acusar. Falava que Jesus ia destruir o templo, Jesus falava, os discípulos falavam, olha como esse templo é bonito. Jesus fala, vai ficar pedra sobre pedra. Isso aqui vai ser derrubado, né? E como Jesus era muito sábio nas suas palavras, a própria escritura vai falar, Jesus, eu não vou responder isso a vocês não, vou te fazer uma outra pergunta. O batismo de João era dos homens ou era do céu? A Bíblia vai falar que eles pensavam entre si, né? Eles razoavam. Se a gente vai falar que o batismo de João era do céu, Jesus ia perguntar, por que vocês não creem então na pregação de João? Por que vocês não se arrependeram? Por que vocês não foram batizados? E se eles falassem que fosse as pregações de João, era coisa dos homens, né?
Então, os religiosos iriam temer o povo, porque o povo cria que João veio trazer uma pregação do céu, que ele trouxe o arrependimento do céu, né? E os escribas não podiam perder a mamata, mano, do dinheiro do povo. Os religiosos não poderiam, como é que eu vou dizer, escandalizar o povo, porque a religião precisa do povo, mano. O povo precisa daquela coisa de depois da morte tá salvo. Só que os que têm mais temor, eles querem ser mais usados, eles querem se aprofundar mais, e a religião não deixa. Se você dizer que, para fim de conversa, esse rapazinho, ele tá conversando com o pastor, e o pastor falou, porque eu fui lá no salão dele hoje, aproveitei, ele veio o violão, a gente louvou, entrou até um rapazinho lá, a gente pregou, a gente orou junto pelo rapaz, louvado seja Deus, Deus está fazendo uma obra na vida de um rapazinho lá. E ele soltou um papo para mim, dizendo que o pastor falou para ele que tudo que você for querer saber das escrituras, não pergunta às pessoas de fora, pergunta a mim, que seu pastor sou eu. Aí você, varão, medita na palavra, medita nas escrituras. Se seu pastor for um pastor realmente temente a Deus, ele vai chamar você, ele vai olhar as escrituras e vocês vão crescer junto. Não é querer dizer que um sabe mais, o outro sabe menos, ninguém sabe nada, varão. Ninguém sabe nada. Só que aqueles que amam a tua alma, eles vão tentar se enquadrar no que está escrito, querendo ele ou não. A gente sabe que é difícil, mas não tem respaldo para ajuntamento, não tem respaldo para segundo casamento. Se o pastor está deixando essas pessoas sentando naquela cadeira lá atrás dele, lá, essas cadeiras altas lá, e se tem 2 ou 3 lá no segundo casamento, eles vão para o inferno. Se depender, o pastor vai até junto. Pode chegar para ele e falar que eu falei essas palavras, porque é respaldo que eu tenho nas escrituras. Não pode, ponto final, acabou. Ele foi falar que eu estou interpretando mal a palavra, e que o Senhor dá base, né? E que não tem palavras ali, não tem textos ali que diz que não pode, que é proibido. Deus conhece o homem, que lá em Gênesis está escrito, não é bom que o homem fique só. Eu li capítulo e versículo, amado. Justamente como a palavra fala. E eu falei com esse varão, entende uma coisa, a Bíblia ela sempre vai ser cruz. A palavra de Deus ela sempre vai ser cruz. E nunca o Senhor ele vai favorecer a felicidade do homem e deixar de zelar pela palavra dele. A palavra pede realmente para o homem abrir mão da tua vida. E é difícil, eu sei que é difícil. E eu tô falando de você de irmão para irmão. Tanta salvação que eu quero para mim, eu quero para você. Não me importo com o teu dinheiro, até porque eu não tenho igreja, não sou pastor. Sou um zero à esquerda nessa terra. Mas eu livro, não pode, não tem base. Se você morrer hoje, você vai pro inferno. Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Tá amarrado, Fábio, tá repreendido. Eu em nome de quem? No teu nome ou no nome do pastor? Porque o Senhor ele já deu papo, não pode. Isso é prostituição, ajuntamento é prostituição. Tem que se juntar e oficializar o mais rápido possível. Entendeu? Não importa se o seu pastor não te imprensa, não se importa, não importa o pastor postar a palavra. Eu não posso simplesmente aqui como pastor, ele não pode chegar aqui e falar coisas que você simplesmente vai ficar bobado. Ele tem que mostrar a verdade. Quem vai fazer o resultado do Espírito Santo? O homem não convence nada, eu não te convenço a nada, varão. O pastor também não te convence de nada. O homem ele não convence o homem, quem convence é o Espírito Santo, mas a verdade tem que ser falada. Eu sei que dói. A palavra fala que, né? A palavra ela é na espada, ela corta. Em Marcos 10:33 está lá escrito: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e os escarnecerão e o açoitarão, e cuspirão nele, matarão, e ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Isso causa na mão dos religiosos. Eu vou dar um pause aqui. Eu vou tentar procurar aqui onde está essa entrada triunfal aqui. Só um momento, calma aí, para não perder tempo. Eu ia pegar direto lá em Marcos 11, mas vamos dar uma pincelada rápida, para o vídeo não ficar tão grande, para vocês perceberem que Jesus ele já era odiado antes de entrar em Jerusalém.
no começo do livro de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo diante de vós, né? A tua face, a qual preparará o caminho diante de ti. Está falando um pouco de João Batista, né? Voz que clamam no deserto. Versículo 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém. Ou seja, Jesus estava fazendo o trajeto para chegar em Jerusalém, que era o coração, que era o templo, onde estavam os religiosos. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 5, que toda a província da Judéia e de Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ou seja, os escribas já estavam perdendo para Jesus aqui. Jesus já estava conhecido antes de entrar em Jerusalém. Depois tem o batismo, tem a tentação. Depois está ali, Jesus expulsa Jesus expulsa um espírito imundo, Marcos 1, 21. E em Marcos, versículo 22, está escrito: e maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava tendo autoridade, e não como os escribas. Vocês têm que ir lendo e indo brevemente. Antes de Jesus entrar no templo, Jesus já era odiado pelas pessoas religiosas, porque as pessoas querem se salvar, mano. As pessoas querem, entendeu? Que adianta as pessoas estar lá, junto com os escribas e religiosos, ouvindo brá da lei de Moisés. Brá, e não tem crescimento, mano. Tá ali puro, né? Versículo 38. E eles lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque por isso eu vim. Palavra de Jesus. Depois a palavra vai falar no Marcos 2, capítulo 7. Porque diz assim, blasfêmia, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Os escribas, os religiosos vinham ter com Jesus, vinham chamar ele de falso profeta, eles não davam crédito que ali era o verdadeiro Filho de Deus. Versículo 16, e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eles saíram tudo de Jerusalém para ver Jesus. Os religiosos saíram do coração de Jerusalém, onde estava o templo, né? Depois a gente dá uma pulada. O livro de Marcos ainda. Em Marcos 8, 11, os fariseus pedem um sinal. Da onde os religiosos saíram? Tudo do templo, mano. Tudo de Jerusalém. Tô tentando comparar os dias de hoje como antigamente. Não muda nada. Não muda nada. Agora, Marcos 10 vai falar sobre o divórcio, né? As pessoas querem se salvar, mas as pessoas têm dúvidas. As pessoas vão perguntar a quem? É quem tem entendimento, é quem está lendo, é quem está observando, né? E quando chega em Marcos 11, é a entrada triunfal. Jesus ele entra no coração do sistema, no coração dos... Né? Para isso que Jesus veio, para desfazer, para abrir os olhos. Marcos 11, e logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto no Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse: ide à aldeia que está de frente a vós. Ali vai começar a falar, né? As pessoas elas já conheciam Jesus, amado. Elas saíam do meio dos escribas, elas saíam do meio de religiosos e iam encontrar com Jesus. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, no coração do sistema, em Marcos 11, está todo mundo com bandeirinha na mão. Isso fere o ego dos religiosos, dos escribas, dos religiosos, né? E no versículo 15 de Marcos 11 está escrito: então vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubando mesas, os cambistas, as cadeiras, os que vendiam as pombas, e não permitia que alguém transitasse lá dentro com os vasos. Depois tem ali no versículo 27, e
as autoridades é questionado e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e anciãos se aproximaram dele. Todos os religiosos se aproximaram de Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Por quê, amado? O ego inflama, conhecimento da letra, conhecimento do que está escrito, entendeu? Mas o que adianta, amado? Não ter amor, não ter sensibilidade, ouvir a história triste do outro. O outro está em erro, está em falha, mas ele quer se consertar, mas ele não tem força, né? Então vem Jesus com uma autoridade diferente, pregando a verdade, mostrando a verdade, curando e fazendo esse movimento. Marcos 11:18, os escribas, os príncipes, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam uma ocasião para o matar. Mas, amados, como a palavra ela tem poder e ela faz o que realmente que Jesus falou, ela tem o poder, né? Assim como a chuva ela vem, ela molha, ela faz a planta dar crescimento para dar fruto. Foi alguns escribas perguntar lá em Marcos 12:28, qual é o resumo da lei? E Jesus vai falar, ó, só há um Deus. O resumo é que só há um Deus. Ame esse Deus com toda a tua mente, com toda a sua força e com toda a tua alma. E o escriba vai responder, pô, isso é melhor do que essa parafernália toda, né? Como é que eu vou dizer? De holocausto, de cerimônia. E Jesus falou, o segundo mandamento é igual a esse, amar o próximo. E Jesus percebeu que o escriba tinha entendido bem. Vamos ler. Aproximou-se dele um escriba que tinha ouvido disputar e viu que Jesus tinha respondido bem. Perguntou-lhe qual é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma e entendimento, de toda a tua força, e este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Vamos entender, amado, que foi um escriba que chegou para perto dele, creio eu que ele entendia de tudo que está ali no livro de Levítico. Tudo. E o escriba disse-lhe, muito bem, mestre, com verdade disseste, há somente um Deus e não há outro depois dele. E que amá-lo de todo o coração e todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que holocausto e sacrifício. Ele resume todo o Antigo Testamento, mano. O escriba, né, com todo o seu conhecimento, ele viu que Jesus se resumiu tudo em amar, porque o holocausto e sacrifício é uma dedicação, amado, a Deus. As coisas do templo, Jesus ele já cumpriu isso tudo. Versículo 34, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse, não está longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais a perguntar nada, porque Jesus era sábio, amado, nas suas palavras. Mas antes de ele entrar na entrada triunfal, que é o coração de Jerusalém, que era o templo, Jesus já era conhecido, as pessoas saíam do templo para conhecer a verdade. A palavra é a verdade. Qual é o conselho? Coloca a palavra, mano. A palavra é a verdade. Se eu sou um pastor e eu não tô nem aí para tua alma, eu vou falar, vou te prender no templo com palavras, amados, com letras, com coisas que você quer ouvir. Agora, se você tem preocupação com a tua salvação, se você quer se salvar, você vai procurar fundamento, base na palavra. O que muda hoje, amado? Comparado com tudo que a gente leu, o que mudou? Não mudou nada. Você entra querendo se salvar, entra dentro do templo, você vai ouvir as pessoas com a Bíblia aberta, falar de coisas, falar de letras, eles vão ler alguns versículos, vão fechar as escrituras e vão falar um bando de baboseira que vai sair do seu coração. Às vezes o homem ele faz teologia, prega muito bem, mas você olha para a cara dos membros, tá tudo dormindo, mano. Não tem aquela coisa de impacto. Ó, o Senhor ensina, o Espírito ele ensina. Os discípulos eram pescadores, eles fediam a peixe, mas o Espírito Santo ensinou a eles.
Eles se converteram, eles se arrependeram. A cidade de Nínive andava torta. Elas se arrependeram por conta da pregação de um homem. Esse fogo não tem mais, amados. Mas não é por conta do homem. É profecia, apostasia em todo lugar, mano. Por mais que a pessoa abra as escrituras, não terá aquele calor mais. Não terá mais aquela vontade de escola dominical, de ler. A pessoa não terá mais amor, mano, pela palavra. Não terá mais amor por Deus, que é pelo Espírito, que é pela fé. O banho de água fria já foi banhada, mano. Os religiosos mataram as pessoas. Quem quer se salvar, mano, os mais vios pecadores, eles querem se libertar de si mesmo. Mas cai na mão dos religiosos. Eles caem na mão do nada a ver, que tem nada a ver não, pô. Pode ficar tranquilo, vai se preocupar. Pra que você vai ler pra quê, pô? Jesus já pagou os nossos pecados, não já leu não em Romanos capítulo 8. Tô cansado de ouvir isso, amado. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não está no templo, você não está buscando diariamente, não muda nada. Estevão, ele entra no templo, vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês matam os profetas. Jesus, ele vai falar a mesma coisa. Vocês matam os profetas e vocês matam os que são enviados. Jesus vai falar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu queria abraçar vocês como uma galinha abraça os pintinhos. A Bíblia não tem mistério nenhum não, mano. Você não pode tentar interpretar ela de uma maneira como Paulo falou, né? Sublime, como é que é? Eu esqueci como é que Paulo fala. Sublimidade de palavras. Vamos vir a voz com sublimidade de palavras. Hoje em dia as pessoas na internet elas querem ser motivacional, amados. As mulheres querem pintar a cara e querem falar do Senhor. Um homem que você vê que não quer mudança, mano. Ele tá ali falando da palavra, com a Bíblia aberta, mas sai mais coisas do seu coração, sai mais coisas para tentar. Olha como ele fala bem. Ele tenta mais te impressionar do que mostrar o outro lado da moeda. Meus amados, a gente ainda está nessa vida. A gente ainda está dentro desse corpo. A gente entende que nós temos que vencer o coração, os desejos da carne. Os que conheceram a palavra e provaram que o Senhor é bom, como está lá em livro de Hebreus, e se desviaram, eles não têm força mais para voltar, porque eles começaram errado, permaneceram errado e terminaram no erro, né? Se realmente tivesse conhecido a Cristo, amado, Cristo ele perdoa, ele tem misericórdia, ele ama até o último suspiro, até o último fim da vida, né? Se você entrar com temor no tempo da sua peregrinação, ainda que você tenha falhas, amados, ainda que você caia e levante, e você não pode cair e ficar prostrado e amar a lama, igual o porco, que pode ser lavada tantas vezes, mas ele quer voltar, porque o seu lugar é ali, na lama. Você tá me entendendo? Agora, quando o homem ele se achega ao Senhor na simplicidade, como Davi rasgou seu coração ali em Salmo 51, ele sabe que ele não tem força para permanecer. É impossível ao homem, amado. Eu li nas escrituras, o homem ele não consegue se salvar. Ele pode fazer de tudo para ser justo, amado. Se não for a graça, o homem ele não vai. É favor imerecido, amado. É favor imerecido. O homem ele não consegue se salvar. Mas ele tem que entender que ele é falho, ele é errante, ele é pecador. Não adianta eu botar um terno, botar uma gravata, eu andar bonito, sentar na frente de um púlpito, começar a falar e pregar da palavra de Deus. Se o Espírito Santo não estiver me guiando, amado, todo mundo vai dormir, amado. Minhas palavras vão ser tão enfadonhas que as pessoas não vão aguentar me ouvir, elas vão dormir. Tem que ter aquela coisa assim, a palavra tem que ter confronto, mano. A pessoa tem que dar uma sacudida. Meu Deus do céu, eu tô numa vida toda errada, preciso me consertar. Preciso procurar os caminhos de Deus. Mas essa pessoa ela vai para onde, mano? Ela vai para o templo. Onde está o templo? Onde estão os religiosos? E aonde que está a essência da palavra? Está nas escrituras, amado. A Bíblia vai falar no livro de João que Jesus ele se fez carne e andou no meio do povo. Deus é o verbo.
Deus é a própria palavra. Abriu as escrituras, o próprio Deus ele fala com você. É a própria revelação, é o próprio Deus. E para resumo, amados, para não ficar um vídeo tão longo, nem sei se tem como postar isso, mas resolvi fazer assim, né? Porque ao vivo cai, as pessoas tentam conversar e a gente fica preocupado, então é melhor você limpar o celular e tentar fazer vídeo. Não dá tempo mais, amados, para você confiar no homem. O homem é falho, o homem é bipolar. O homem te abraça hoje e te enfia a espada por trás. Ele tá bem, tá dando risada, ele fala que te ama hoje, ele até ora por você, mano. Quando você confia nele, ele te dá uma espadada nas costas, você fica sem reação. Você vê o ímpio se aproximando e tendo palavra, e aquele que fala que justo não ter, mano. Tá difícil. Mas nada espanta, as escrituras falam. Nos últimos dias o homem seria amante de si. Ninguém se preocupa com mais ninguém não, mano. Então, olha as escrituras. Seja egoísta em relação à tua salvação, que é só você por ela. Teu pai não vai poder te salvar, sua mãe não vai poder te salvar. Ainda que o teu pastor fale que você pode ter segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, 18 casamentos. Sempre a palavra ela vai se manter fiel. E Jesus ele vai falar que nem ele veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou a esta terra. Porque Deus oferecendo, né, o teu único filho, porque ele amou a terra de uma tal maneira, mano. Deus ele crê que haverá remanescentes, ainda que sejam poucos. Mas ele crê que haverá pessoas que vão amar a palavra, vão amar o Senhor e elas vão se dedicar ao evangelho. Elas vão tentar crescer. A Bíblia fala, mas que é para o homem lembrar de Deus na sua mocidade. A gente sabe que é difícil, a carne grita, mano, de uma tal maneira que parece que Deus ele não existe. Você quer viver a tua vida todo o tempo, mas a carne ela vai perder o seu prazer. Chega um certo momento em que você não tem amor nem pelo certas coisas que você gostava de comer. Você vai perder até o apetite. Seu organismo ele não vai aceitar tantas coisas, né? Mas como Deus ele conhece o coração do homem, que é vacilante, Deus ele vê como eu posso dizer, a insistência de tentar seguir a risca. O homem por si, amado, ele não consegue. É graça, é favor imerecido. Mas também o Senhor ele percebe, ele nota quando a pessoa está se esforçando ou não. O religioso ele não se esforça, amado. Ele quer parecer que ele é algo. Ele quer parecer que ele é alguma coisa, ponto final. E Jesus ele conhece o religioso, né? A Bíblia sempre vai falar aquele que descobre a verdade, ele tem que ir para o final da fila e começar a servir. Deus abriu a tua mente, você tem que abrir a mente do povo. O povo está cego, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de busca. E na maioria das pessoas o conhecimento está na boca do pastor, mano. Nem sempre, mano. Satanás ele já está nos púlpitos. Satanás ele já está nos templos. Satanás ele já está ao derredor. Tá tudo contaminado, mano. Tá tudo voroçado. A Bíblia fala que os espinhos ele cresce no meio do trigo, o joio e o trigo tá tudo junto, tá tudo embolado, não dá para saber. Tem gente que tá em fase de libertação, mas e fala que é convertido. Nasci de novo. Você vê pessoas aí, mano, embolado no pecado e fala que já tá na reta justiça, e fala que já teve um novo nascimento. Não lê, não busca se enquadrar, não se humilha, não lê, não medita, não jejua, não faz nada, e quando faz quer mostrar. Olha como eu sei. Olha como Deus me usa. Não quer dizer nada, mano. Mas para resumo, vou fechar o vídeo para não ficar tão grande. O evangelho ele tá aí. A graça também tá ali, tá de portas abertas. Só que é tanta tralha, amados, é tanta informação, as pessoas não querem nem escrever mais. Já tem um resumo pronto na internet. As pessoas não querem nem pegar um papel, uma caneta, amados, para se expressar, para escrever. Em um clique você imprime, você já pega um estudo pronto que o homem fez.
Então hoje em dia não existe nem Bíblia mais, amados. É laptop, é tablet. A pessoa está com oportunidade, nem Bíblia mais ela tem, mas ela vai com um laptop e bota lá na frente. Ela já tá com a sua playlist toda salva. A sua mensagem ela tá pronta. É só ler, fazer algumas afirmações e acabou. Não tem um testemunho. Deus ele não trabalhou, às vezes Deus ele nem chamou a pessoa. Mano. Tem isso ainda. O homem chamou o homem. O homem deu a posição de pastor. O homem nomeou, né? E botou lá em cima. Às vezes Deus ele nem chamou. Aí fica os inocentes querendo crescer. Não vai crescer, mano. Não vai crescer, porque vai estar lá, vai ouvir até das escrituras. Mas ela não vai ter o mesmo impacto com uma pessoa. Com a pessoa quando ela tem temor, mas a palavra de Deus quando sai da boca dela, corta e dói. Quando a pessoa ela tem temor. Agora, quando a pessoa ela é escriba, mano, quando a pessoa ela é religiosa, ela vai falar, ela não, a palavra não vai ter tanto impacto saindo da boca dela. Porque o Senhor não está conduzindo. É o ego, é a função, é a profissão de pastor que está ali. E a pessoa ela pode ficar com você, abraçar, tomar café com você, pode até dormir com você, que ela não vai crescer. Mas se ela se isolar e colar com a palavra, ainda que ela não entenda nada, e que ela erra, e que ela peça ao Espírito Santo para o guiar, Deus vai abrir a mente dela. Porque quem procura, acha. Quem procura, acha. E o mesmo conselho que eu dei para esse irmãozinho, eu vou dar para os que estão inscritos no canal. Colhem com a palavra. A palavra vocês vão ver que ela é cruz. E o homem ele não está pronto para a cruz. O homem ele não está preparado para isso. O homem é vaidoso. Ele quer ser visto e ouvido. Ele quer ser lembrado. Ele quer ser notado. Olha lá o cara. Olha como Deus me usa. Olha lá. Isso é o homem. E falo com toda a minha certeza absoluta. Aqui é o homem. Mas nem me importava para a Bíblia Sagrada. Nem me importava para as Escrituras. Né? Porque eu queria viver a minha vida. Né? E Deus, quando ele tem um plano, quando ele tem um projeto na vida da pessoa, a pessoa não tem escapatória não, mano. Onde você for, o Senhor está lá. Você pode dar um jeito de tentar sumir como fumaça. O Senhor está além da fumaça e está lá te esperando. Não tem para onde correr. O escolhido ele não tem escolha. É melhor se render e largar o Senhor trabalhar, porque é bem mais fácil. Ruim com Deus, amado, pior sem Deus. E horroroso depois da morte. Ali o homem chora. Porque ele rejeitou o Espírito Santo, ele rejeitou a palavra, ele fechou o coração, ele não quis entender a palavra da maneira como ela é. Pedro lhe falou isso, amados. Jamais eu vou te abandonar, Senhor, jamais. Hoje à noite ainda você vai me negar 3 vezes. Jamais, Senhor, jamais. Quando os romanos vão lá cercar Jesus com pedras e varapaus, todos os discípulos vazaram, mas não ficou um. Quem fica de frente do exército de Israel? Quem? O exército mais temido da época. Vazou todos. E Jesus sabia. Mesmo assim, Jesus os amou. Pedro vai chorar amargamente. Mesmo assim, Jesus o perdoou. Entendeu? Não dá para entender um amor que é incondicional. E o amor do Senhor nos constrange. Dá um nó na garganta porque nos envergonha. Aquele grande dia lá, a misericórdia da triunfa, amada, acima da lei. A gente não pode dizer que sabe, nós não sabemos nada. Nada. Até Satanás conhece as escrituras todas, até os demônios conhecem tudo, porque eles viveram e eles foram condenados. Nicodemos sabia tudo. Tudo. E o Senhor fala, tem que nascer de novo. Tudo que a gente está falando aqui, Nicodemos sabia tudo na ponta da letra, não valeu de nada. Então, amado, sempre vai doer, sempre vai ter aquela coisa de tentar entrar no molde, porque o molde é apertado, é uma porta muito estreita, e ela sempre vai continuar sendo estreita.
Ainda que o seu pastor fale, não, tá tranquilo, pode ficar do jeito que tá, não tem problema não. A palavra, ela vai estar lá dizendo onde é que você é si mesmo. A todo tempo. Pecou, pede perdão a Deus. Né? Caiu, levanta, não pode ficar prostrado. Né? O homem tem que ver, amado, que não dá para ele. É pela graça. O homem tem que sentir que não dá, ele pode fazer de tudo. Não dá. É como está ali em 1 Coríntios capítulo 13, antes que ele ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, o homem ele não consegue. A justiça está em Deus. A justiça está no Filho de Deus. A justiça está em Jesus. É ali. O homem tem que olhar para Jesus. O homem não pode olhar para o outro, mas o homem é falho. O homem quer panela, o homem ele quer ser visto, o homem ele quer ser notado, ele quer vanglória. Não vai mudar, mas está assim nos templos, está assim na vizinhança e vai permanecer assim. Não existe essa pessoa que vai entender as escrituras e vai dar cara para bater como Jesus pediu. Então colhem com a palavra. Medita nas escrituras sagradas, amados. Só ela pode libertar o homem. É só ela que pode salvar o homem. Vou fechar, amados, para não ficar tão grande. Espero que tenha sido de valia essa gravação. Louvado seja Deus.